Atos de índios no Brasil. Em 2006 foram 57 casos. O número pulou para 92 em 2007, um aumento de 62%. O caso é mais grave no Mato Grosso do Sul. Em 2006 foram 27 mortes e no ano seguinte 53 casos, quase o dobro. A violência sexual também preocupa. Segundo o CIMI, foram 19 casos nos últimos 2 anos. A saúde também é fonte de preocupações. No Vale do Javari, no Amazonas, há mais de 3 mil índios. Mais da metade deles tem hepatite do tipo B e mais de 80% tiveram hepatite do tipo A. Quase a totalidade tem malária. Deputado Vital do Rego Filho, o senhor é presidente da CPI que está investigando as causas da subnutrição de índios, principalmente no Mato Grosso do Sul, pelo que eu entendi até agora. No Mato Grosso do Sul a gente tem uma situação diferente da situação que a gente encontra em outras áreas, por exemplo, em Roraima, onde se encontram muitos índios em áreas muito pequenas, próximos às cidades. O senhor acha que isso tem alguma coisa a ver, por exemplo, com o aumento do número de assassinatos e com esses casos de mortes de crianças por desnutrição? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, colega deputado Chico Rodrigues, presidente da FUNAI, Marcos, dizer da satisfação de estar aqui na Expressão Nacional. Eu que sou um telespectador, sempre que volto da cama estou assistindo. E esse assunto me apaixonou muito, Vital, porque eu fui escalado pelo meu partido para comandar uma CPI que trata de mortalidade por subnutrição. Nós temos um objeto definido. Nós temos que analisar a mortalidade como causa a subnutrição. Mas o assunto é tão, repito, apaixonante, que eu comecei a ver outras causas de mortalidade, como estas que foram expostas aí por hepatite, ou causas de mortalidade por consanguinidade, né? Agora, o assunto tomou a expressão nacional e internacional, porque, efetivamente, em 2005, 2004, o índice de mortalidade infantil na região do Mato Grosso, especialmente em Dourados, cresceu assustadoramente, 60 por mil. Hoje, depois de todo o investimento que foi feito pela FUNASA, depois de toda a ação localizada, cirurgicamente localizada, nós já estamos com um índice abaixo da média nacional, 22 por mil. Nós estivemos lá, a CPI esteve lá, como vai estar agora no Maranhão, na região de Imperatriz e na região do Cruzeiro do Sul, no Acre. O problema da mortalidade, Vital, ele envolve uma série de fatores. Alguns, e eu já começo a polemizar aqui com a FUNAI, eu acho que a demarcação que foi feita, o trabalho que a FUNAI faz com a linha de demarcação territorial, não acompanha, a FUNAI não está instrumentalizada em termos de ação, em termos de condições de trabalho, para acompanhar todo esse volume de dar assistência indigenista. Eu acho que o presidente da FUNAI deve sofrer muito, até em termos orçamentários e de pessoal, porque nós vimos situações em que as relações estão muito desgastadas entre Estado e a comunidade indígena. Essas relações ou vêm com a saúde, com problemas, ou vêm nas relações próprias com a FUNAI. Agora eu vejo que tem uma razão de ser todo esse processo. Raposa Serra do Sol está aí no epicentro da crise, por exemplo. É o dia a dia, é a pauta da imprensa. Mas a gente devia focar no nosso Estatuto do Índio. Nós temos um estatuto velho, ultrapassado, de 1973, Vital. Ele tem um projeto aqui no Congresso, Chico sabe disso, que ele entrou em 90 aqui, desde 91. Um estatuto em que trata índio de forma absolutamente equivocada. Trata índio integrado, não integrado e isolado. Aquele integrado, aí tem uma confusão jurídica dos diabos, porque aquele integrado tem ou não tem tutela, é ou não inimputável, é ou não responsável pelos seus atos, deve ou não receber a ação. Então eu acho que se a gente focar na Semana do Índio, no mês do Índio, no ano do Índio, um trabalho da imprensa para avançar com o Estatuto, nós vamos resolver o problema da saúde e vamos resolver muitos problemas que estão surgindo hoje. Marcos Terena, você é índio e
queria a sua opinião a respeito de qual o maior problema hoje da comunidade indígena. A gente viu, por exemplo, o presidente da FUNAI trouxe números que mostram que o número de índios é até maior do que as estatísticas mostram. A taxa de natalidade é 6 vezes maior do que a do branco, sabia? 3 vezes maior do que a média A taxa de natalidade é Essa 6 vezes maior. Quer dizer, é uma estatística otimista, Nós temos quase né, 1 milhão do mesmo, ponto de vista demográfico. Agora, do ponto de vista social, qual é o maior problema que você vê hoje? Então, eu tenho tido a experiência de conversar, eu gosto muito de conversar com o pessoal que mora na aldeia, né? Apesar de morar em Brasília, porque eu aprendo cada vez mais as observações desse pessoal, né? A capacidade de olhar, de perceber antes da chegada das situações mais difíceis, né? Esse hepatite, por exemplo, que foi falado aqui, não é uma doença que o pajé cura, né? O câncer, a doença do coração que está surgindo também, e, claro, a AIDS, né? Então, um chefe indígena, pajé, líder espiritual, me falou assim, quem trouxe essas doenças não foi por causa dos nossos pecados, ele disse assim, né? Fazendo uma alusão a ser pecador ou não, né? Mas foram um homem branco que trouxe essas doenças, né? E o homem branco, quando chegou, ele trouxe novos problemas, que eram deles, para a gente resolver, né? Eu percebo isso, inclusive, nessa avaliação dos irmãos lá de Roraima, né? Porque, na verdade, claro que havia conflitos internos, né? Por isso que existem várias aldeias, como a democracia, né, deputado? Tem o que é a favor, o que é contra, né? O de esquerda, centro, direita. Mas na comunidade indígena também tem isso, né? É uma realidade que muitas vezes, muitos antropólogos, né, doutor Márcio, esconderam um pouquinho isso daí para mostrar só o lado holístico, né, o lado belo da história dos povos indígenas, né? Então, o que a gente avalia é que nós estamos diante de um conflito que não foi criado por nós, seja do ponto de vista da saúde, da proteção dos territórios indígenas, né? Nós temos aí, por exemplo, agora na pauta, inclusive, que é o deputado que falou da necessidade de adaptarmos aquilo que foi recomendado há 20 anos atrás na Constituição Federal, que seria o novo Estatuto dos Direitos Indígenas, né? E ninguém quis encarar isso aqui no Congresso, né? Nós não temos representantes indígenas aqui dentro, mas temos aliados aqui, mas que são impotentes diante dos grandes jogos de interesse sobre os recursos minerais, sobre os recursos ambientais, né? Então eu penso que também agora nós temos mais um fato, um ingrediente, que os deputados e senadores estão assim, como se diz, mexendo na cadeira, que é a recente declaração, né, das Nações Unidas sobre os direitos indígenas, onde se fala, inclusive, na chamada livre determinação dos povos, que todo mundo acha que nós vamos nos separar do Brasil, quando na verdade a gente não quer a separação, ao contrário, a conjugação das raças que formam o nosso país. É uma polêmica muito grande. Eu queria analisar isso daqui questão da declaração. O Brasil, o Estado brasileiro apoiou na ONU, né, é signatário. E isso é interessante porque isso causa muita polêmica. Por quê? Porque quando você tira da declaração um capítulo, um artigo, uma frase, né, passa a ideia de que toda a declaração fala daquilo. Na verdade, se nós formos considerar isso aí, Márcio, os Estados Unidos não assinou. Entendeu? Os Estados Unidos, obviamente, veja bem. Os Estados Unidos não é padrão para a gente tratar da questão indígena. Não é padrão, mas a diferença dos Estados Unidos. Eu costumo dizer que a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. A Inglaterra, a França, esses países que, na verdade, subsidiam determinados, com um volume expressivo de recursos para a demarcação dessas áreas. Na verdade, os Estados Unidos não é padrão. Os Estados Unidos é padrão. A diferença que eu costumo dizer entre os Estados Unidos e o Brasil é de general. Lá era o general Custer e aqui é o general Rondon. Lá o general Custer matava os índios. Aqui o general Rondon dizia: morrer se preciso for, matar nunca. Perfeito, então, perfeito. Eu acho que não é os Estados Unidos que tem que ser a nossa referência aí. Mas eu quero voltar a esse assunto da autodeterminação e dessa polêmica que está sendo travada daqui a pouquinho. Vamos agora para um rápido intervalo. Você ainda pode participar do programa, mande suas perguntas ou sugestões pelo e-mail Expressão Nacional, tudo junto sem o tio, @câmara.gov.br, ou então pelo telefone 0800 6969.
A ligação é de graça. Daqui a pouco continuamos a discutir a vida dos índios hoje no Brasil. Já já.